do coração, porque é muito difícil a gente não dar aula olhando só os avatares, gente. Então, quem puder, abre sua câmera, por favor. Facilita demais a vida do professor para a gente poder ter uma aula mais legal, tá? Gente, a aula de hoje, a gente vai falar, então... Peraí que eu vou compartilhar aqui. Só me confirmem aí se vocês estão vendo a minha tela, por favor. Sim? Beleza. Tá, vamos lá, então. Na aula de hoje, então, a gente vai falar de história da pesquisa operacional. Tá? Vamos falar, então, para tentar entender um pouco o que impactou na pesquisa operacional como ela é hoje, né? De que forma, o que foi acontecendo, assim, né, no mundo, que foi trazendo a pesquisa operacional como ela é hoje. Na semana passada, não me lembro se foi MPU ou se teve feriado, não sei. Me perdi nos nossos formatos aqui. Mas eu deixei para vocês a aula de teoria matemática da administração. Alguém conseguiu assistir essa aula? Deu tempo de assistir essa aula lá no AVA? Falem comigo pelo chat aí, pessoal. Se conseguiram assistir a aula, conseguiu, Angélica? Conseguiu, Gabriel? Beleza. Então, aquela aula de teoria matemática da administração, ela vem numa sequência, né? Eu fiz algumas retomadas de alguns conceitos para a gente poder lembrar quando que a gente viu PO quando a gente começou a estudar administração. Professor, por que é importante isso? Porque se eu chego simplesmente jogando PO em vocês, vocês não entendem a relação que PO tem com outras disciplinas, né? E aí, quando eu mostro o PO dentro de um contexto de TGA, a gente começa a identificar da onde está surgindo, de que forma a administração vai pegando isso. Hoje, então, a gente vai aprofundar a história da pesquisa operacional. Gente, no final da aula... obrigado pelo elogio, Angélica. No final da aula de teoria matemática, eu deixei um vídeo sobre racionalidades. Vocês lembram desse vídeo? Que era um vídeo sobre racionalidade limitada, racionalidade objetiva, substantiva. Vocês lembram disso? Lembram de ter visto esse vídeo? Que era uma entrevista? Se não viram, não precisam dizer que viram, tá? Não precisa me mentir. É só para poder nivelar minha aula aqui. Naquele vídeo, a gente trouxe alguns conceitos do Guerreiro Ramos, de que forma a gente enxerga a racionalidade. Depois vale a pena, então, dar uma olhada no vídeo da entrevista, tá? Porque aquele vídeo ele é importante. Ele é importante por quê? Porque ele vai trazer um conceito de racionalidade. E PO tem tudo a ver com isso. Porque, assim, existem algumas disciplinas que a gente vai olhar por uma ótica bem de subjetividade, né? De pensar assim, isso aqui pode ser assim, mas também pode ser assim. São coisas que tu vai elaborando conforme acontece. Uma ideia, gestão de pessoas. Claro que tem ferramentas para fazer gestão de pessoas, é claro que existem racionalidades por trás, né, no método científico, mas tem algumas coisas de feeling também, né? Quando a gente traz algumas disciplinas do tipo finanças, ou pesquisa operacional, ou logística, são disciplinas que o feeling não fica tão aguçado, fica mais uma ideia de racionalidade. Então, quando a gente fala dos conceitos de racionalidade em Guerreiro Ramos, ele é importante e eu vou trazer um pouquinho nessa aula. Mas sem mais delongas, então, história da pesquisa operacional. Eu elaborei um roteiro aqui para a gente começar a falar. Prepara o roteiro. A gente vai falar, então, a evolução do conceito de pesquisa operacional antes da Segunda Guerra Mundial, o que foi trazendo isso. Depois a gente vai falar durante a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos, de que forma a pesquisa operacional, então, ela sai do âmbito da guerra, de uma questão militar, no pós-Segunda Guerra, e toma os mercados, toma as organizações, e de que forma, e o que temos de pesquisa operacional chegando no Brasil, e de que forma isso impacta o Brasil. Tá bom, gente? Eu preciso que vocês me confirmem no chat algumas vezes, digam que sim, que não, porque eu não estou vendo ninguém, e aí eu posso estar até com a internet caindo às vezes, tá? Então, deixa eu perguntar, alguém gosta de Anitta na aula? Alguém aí curte ouvir a Anitta? Ou ver clipes da Anitta?
Sim ou não? Sim. Vai ter um pouco de Anitta nessa aula. Aí, Angélica. Angélica prefere mais Ludmilla, Angélica. Gente, vamos lá então. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, alguém aí curte essa parte das histórias das guerras? Curte ler sobre guerra? Curte filme de guerra? Sim, pessoal, vocês gostam? Gosta? Vai ter bastante disso hoje, assim. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui, eu vou provocar vocês com algumas coisas, e a gente vai e vamos ver o que sai, tá? Alguém sabe quem é esse tio aqui? Pode chutar, sem estresse? Tá cansadinho, né? Deve ser estudante do quarto semestre de administração, com essa carinha cansada olhando pro chão. Alguém sabe quem é? Vou esperar vocês responderem, nem que seja não. Difícil, né? Esse tio aqui, ele é o Arquimedes. O Arquimedes, olha onde é que o Arquimedes está. Século 3 antes de Cristo. Então a gente está falando de um período extremamente remoto, né? 2.300 anos atrás. O Arquimedes, ele foi um filósofo, foi um cientista, enfim, né? E ele idealizou uma ideia de defesa, tá? Que defesa seria essa? A defesa da cidade onde ele estava, que é a cidade de Siracusa. Então, ele olhou para a cidade dele e ele via que estava sendo o tempo todo invadida por inimigos. Poxa, não dá para ficar sendo invadido por inimigos o tempo todo. O que eu vou fazer? Eu vou projetar uma defesa, vou idealizar uma defesa no papel, que eu vou operacionalizar ela através de novas armas e táticas militares. Mas só que nessa época já haviam guerras de conquistas, batalhas e tudo mais. O que o Arquimedes tem de diferente que vai ser aí um precursor da pesquisa operacional? Ele vai então olhar para as guerras, para as batalhas e perceber que faltava um pouco de estudos táticos no campo. Então, basicamente, o pessoal chegava no campo e começava a se matar. Essa que era a batalha, essa que era a guerra. Chegar no campo, começar a se matar, e aí um exército que matasse o outro ganhava e tudo certo. O Arquimedes falou, não dá para fazer isso dessa forma. A gente precisa basear a nossa estratégia de guerra através dos estudos de táticas. Então, o que dá mais certo? Dá mais certo atacar o inimigo à noite? Então, eu vou testar. Aí ele testava se aquele ataque dava mais certo. Se dava mais certo, eles começavam a atacar só à noite. Ah, não dá certo, o inimigo está ficando atento, então agora eu vou ter que surpreender ele atacando ele, sei lá, pela manhã. Dá certo atacar o inimigo com lança? Dá certo. Ou, não dá certo, vale mais a pena, sei lá, incendiar o exército inimigo. Basicamente, ele não criou técnicas de guerra, vocês estão entendendo? Ele criou um estudo das técnicas de guerra. Então, ele parou tudo, ele não foi para a guerra, ele simplesmente analisou táticas militares e ele estudou essas táticas militares e projetou uma forma de defesa da cidade de Siracusa. Se eu colocar na prova de vocês assim, qual é a contribuição de Arquimedes para a pesquisa operacional? Tá safo? Sim ou não? Gente, eu preciso que vocês me digam que sim ou que não aí no chat, hein? Senão a gente vai tentando construir de outra forma. Não? Tá safo? O que tem que ficar do Arquimedes aí na cabeça? Quem está fazendo alguma anotação, eu não sei como é que vocês estão estudando, tá? Mas a ideia é que ele idealizou, então, a defesa da cidade de Siracusa através dos estudos de táticas militares. Ele estudou o que estava acontecendo, estudou as táticas militares e aí ele tomou decisões militares em cima dessas táticas. Certo, gente? Deixa eu mostrar um outro tio aqui para vocês. Esse aqui vocês conhecem? Se vocês eram para conhecer. Vamos ver se alguém chuta o nome desse cara, pelo menos. E aí, gente?
Não sabem quem é esse cara? Aí, parabéns, Adriana. É o Taylor. Muito bem. Esse tio, então, é o Frederick Taylor, que é o grande pai da administração científica, certo? Gabriel, tu diz do Arquimedes? Gente, abre os microfones para falar comigo, por favor. Não tá muito xaropagem esse chat. O Arquimedes, o conceito dele é o seguinte, ó, é idealizar a defesa, tá, de Siracusa, projetando armas, né, projetando o uso de armas e estudando táticas militares. Então, baseado nesses estudos militares, tá bom? O Taylor, gente, é o seguinte, ó, Revolução Industrial, tá? Mudou tudo no mundo, né? Mudou tudo, a forma de produzir as coisas, elas eram extremamente manuais, extremamente manufaturadas. Então, alguém, um artesão, produzia alguma coisa, colocava no mercado, vendia e tudo mais. A partir da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, a gente tem, então, as primeiras grandes máquinas. Com as primeiras grandes máquinas, a gente tem produção em larga escala, certo? Então, as novas máquinas e novas produções em larga escala foram exigindo novas técnicas de se administrar, tanto as máquinas quanto as matérias-primas e também as pessoas, né, que trabalhavam nos espaços. Quando veio a segunda revolução industrial, a revolução da eletricidade, aquelas máquinas que eram movidas aí a carvão, elas passaram a ser movidas por eletricidade, elas começaram a ficar cada vez mais eficientes, cada vez produzir com uma escala maior. E cada vez se colocavam mais pessoas dentro das empresas, certo? E essas pessoas, então, trabalhavam, né? Trabalhavam. Porém, existia um conceito em Taylor que era a vadiagem sistemática do operariado. O que o Taylor queria dizer com isso? Queria dizer que os funcionários dentro das empresas, eles não tinham grandes interesses em produzir. Eles tinham interesses em receber o seu salário e ir embora. Então, ele ia trabalhar para receber o salário dele e ir embora. E a empresa queria era a produção. Aí o Taylor começou a perceber que as pessoas faziam as coisas de qualquer maneira dentro da empresa, porque não havia uma mínima padronização dentro desses espaços. E aí ele surgiu com uma grande ideia de vida dele, que é qual? Alguém sabe dizer qual é a grande ideia de vida do Taylor? O que ficou de súmula do trabalho do Taylor para a administração? Alguém arrisca? Eficiência, padronização, concordo com vocês, mas tem uma coisa específica aí. Tem um estudo do Taylor que ficou assim, chancelado para ele, para sempre. O que o Taylor colocou de estudo no mercado, vocês lembram? Seria aquela parte de obter um resultado com menor desperdício de tempo? Isso, tempo, resultado, tudo isso aí, gente. Mas o que o Taylor fez aí, Alexandre? Tempos e movimentos. Lembram disso? Que o Taylor ia cronometrar as pessoas e ele ia olhar qual é o movimento certo, qual é o tempo mínimo necessário. Então, quantos operadores eu preciso para essa tarefa, em quanto tempo ele tem que fazer isso, qual é o movimento certo que ele tem que fazer isso. Ele se cansa, então eu preciso colocar ele a descansar para ele produzir melhor. Lembram dessa ideia de tempos e movimentos? Sim? Quem foi que deu TGA para vocês? Vocês lembram? A Suzana. Ana. Tá. Então, o Taylor ele traz a ideia de tempos e movimentos. Qual é a grande chave por trás do tempos e movimentos? A racionalização. Então, ele racionaliza
os tempos e movimentos. Ele pensa o movimento que o funcionário vai fazer para conseguir realizar aquela tarefa é um movimento específico, é um movimento padronizado, é um movimento normatizado. Então, todo mundo sempre fala, né, do homem pregador de martelo e tal, mas, tipo, o homem, ele não vai simplesmente pegar um prego e pregar um martelo. Não, ele vai pegar o prego com a mão esquerda, vai apoiar esse prego com o punho, vai levantar o martelo pela ponta, vai colocar uma força tal. Então, tem todo um tempo e movimento envolvido, que é uma racionalização do processo de trabalho. Então, o Taylor também é um pai do processo racionalizado da tomada de decisão. Certo, gente? Podemos avançar? Então, se eu pôr aí, perguntar do Taylor na prova, safo. Outra pergunta aqui. O que aconteceu no mundo de 1914 a 1918? Alguém sabe dizer? Primeira Guerra Mundial. Isso aí, Angélica. Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, a gente tem aquela guerra de trincheiras, né? Então, até trouxe uma foto aqui das trincheiras. Eu demorei para achar uma foto de trincheiras no Google, né? Porque o pessoal gosta de colocar a Primeira Guerra os pelotões, as pessoas. Mas a guerra foi basicamente o que está aqui no slide. Se cavavam, então, os buracos, e aí as pessoas ficavam atrás desses buracos cavados e levantavam minimamente a sua cabeça, a sua arma, para atirar. Então eram guerras que eram travadas de frente a frente, assim, eram os frontes de batalha. Os frontes de batalha, eles eram colados, eles eram um de frente para o outro. Eles cavavam, eles se escondiam atrás das trincheiras, e eles atiravam, certo? Só que na Primeira Guerra Mundial, isso é um modelo de guerra muito antigo, isso é um modelo de guerra que vem vindo ao longo dos tempos, né? A guerra austro-prussiana, franco-prussiana. Tem outras guerras que adotavam um modelo semelhante ao modelo das guerras de trincheiras. Só que na Primeira Guerra Mundial, a gente tem, ainda que de forma meio singela, meio envergonhada, a gente tem aí uma demora para chamar o cientista para a guerra. Se demorou muito a chamar o cientista para a guerra. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui fazendo menção ao elogio de um cientista que elabora uma arma química para matar as pessoas. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eles estavam se matando um a um nas trincheiras. Até que eles chamaram os cientistas, e os cientistas, então, começaram a inserir na guerra novas tecnologias, uma necessidade maior de controle. Então, os cientistas conseguiam dar uma noção de controle maior com as novas armas. Então, outra coisa que acontece na Primeira Guerra é o lançamento dos gases. Então, é muito comum, né, algumas fotos de guerra deles com aquelas máscaras. Não sei se vocês já viram eles com aquelas máscaras, assim, guerreando. Por quê? Porque eram lançados gases, né? Eles tentavam ganhar a guerra também por uma perspectiva de envenenar o inimigo. E aí a guerra começou a tomar um corpo mais rápido e terminou um pouco mais rápido a partir do momento em que se inseriu o cientista na guerra. Então, a Primeira Guerra Mundial, qual é a contribuição dela para a pesquisa operacional? É essa guerra de trincheiras, que demora muito a chamar o cientista, certo? E aí, quando ela chama o cientista começa a inserir novas tecnologias, novas formas de controle e também algumas coisas, alguns ensaios aí da inserção de substâncias químicas na guerra para que a guerra tenha uma nova perspectiva. Tá, gente? Avançando, tem esse tio aqui também, que é o Thomas Edison. Você sabe quem foi Thomas Edison? Qual é a grande dele, assim? O que ele fez de importante para o mundo? É a lâmpada, não é? A lâmpada. Perfeito, Gabriel. O Thomas Edison ele foi um grande inventor, né? E ele se sagrou pela invenção da lâmpada.
Porém, durante a guerra, ali, ó, 1917, percebe que a Primeira Guerra, ó, vou voltar, a Primeira Guerra, ela é de 1914 a 1918, dá um pouquinho, dá 4 anos mais ou menos de guerra, um pouquinho mais. Então, no penúltimo ano da guerra, Thomas Edison, ele é um desses cientistas que começa a se envolver de alguma forma com a guerra. E ele começa a se envolver numa perspectiva de melhorar aí a fronte aliada, né, das guerras antissubmarinas. Então, a guerra já está bem avançada, já tem várias tecnologias envolvidas e muitas coisas que acontecem são menções dos submarinos. Então, o submarino ele vinha por baixo e quando ele chegava bem pertinho de uma costa aí, inimiga, ele explodia aquilo ali e aí matava várias pessoas que não estavam esperando, né? Vários soldados que estavam ali no fronte de guerra. Então, o Thomas Edison, ele chega como cientista para contribuir na guerra, para trazer uma guerra antissubmarina. Então, uma guerra que não... para vencer essa ideia do submarino na guerra. Como é que ele faz isso, professor? Ele desenha um tabuleiro tático, né, onde ele começa a simular. Então ele sabe que mais ou menos o submarino estava em tal posição no dia tal. E aí ele coloca o submarino ali, e aí ele, através de matemática, de estatística, de probabilidade, ele começa a pensar quais são os caminhos que esse submarino poderia fazer. Ah, então, caminhando 24 horas, uma velocidade de, sei lá, quantos quilômetros por hora, ele poderia estar aqui, aqui ou aqui. Então, ele sabe quais são os prováveis lugares que o submarino poderia estar, pela movimentação que ele vinha vindo, e ele coloca, então, as ideias do Thomas Edison, esse controle tático no tabuleiro, consegue colocar equipes militares que vão combater esse submarino antes que ele crie um problema maior para a guerra. Ou para a fronte inimiga, nesse caso, né, para esse lado dos Estados Unidos de guerra. Tá, gente? Até aqui a gente fecha, então, o que eu chamei de antes da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai entrar na dita, né, na Segunda Guerra Mundial. Com o nazismo, enfim. Mas, assim, a perspectiva não é trazer a história das guerras, né? A perspectiva é trazer de forma pior, a costura com o que está acontecendo. Só que as guerras, elas foram grandes laboratórios de muita tecnologia, de muita ciência, que vai ser utilizada ao longo da vida da gente, né, no pós-guerra. E pior é uma dessas. Uma coisa que é importante que eu quero colocar para a gente aqui é o seguinte, tá? Até esse momento, até a Segunda Guerra Mundial, não se falava em pesquisa operacional. Não tinha esse nome, não tinha essa perspectiva. Tinha alguns estudos singelos, como eu falei para vocês ali, Arquimedes queria defender o espaço, então ele propôs um estudo tático das movimentos de guerra e tal, mas não é uma pesquisa operacional, entendeu? O Taylor também vai trazer uma perspectiva de colocar na empresa uma racionalização. Mas também não é chamado de pesquisa operacional, tanto que o estudo do Taylor vai chamar tempos e movimentos. Quando eu falei do Edison, o Edison ele vai trazer uma breve contribuição à guerra, que também não vai ser chamada de pesquisa operacional, vai ser chamada de guerra antissubmarina. Mas quando a gente entra na Segunda Guerra Mundial, a coisa tem um outro corpo. Tem uma outra forma de enxergar a guerra, porque a gente tem tecnologias muito maiores na Segunda Guerra Mundial. Muita coisa muda na Segunda Guerra Mundial. Que é uma grande invenção que chega para o mundo. Alguém arrisca dizer qual é essa invenção? Qual é a grande invenção que chega nesse intervalo aí, Primeira e Segunda Guerra, e que faz a Segunda Guerra ter um outro corpo? O que foi criado no mundo nesse meio tempo? Alguém arrisca? Poder nuclear? Poder nuclear é um pouco depois, Angélica. Não tá errada, mas só que vem depois, assim. Vem com a guerra. Alguém consegue pensar, gente, alguma tecnologia, assim, que hoje a gente usa normal,
o computador também vem no final da guerra, aí, nuclear, a bomba nuclear também vem, ele vem ao decorrer da guerra, essas coisas, o computador, a questão dos estudos de coisas nucleares, né, a química. Uma coisa que todo mundo acha que foi um brasileiro que inventou. O que o brasileiro, o avião, não foi inventado pelo Santos Dumont isso aí, tá, gente? Mas ficou assim, né? Só o brasileiro acha que o Santos Dumont inventou o avião. Mas, sim, o avião, Gabriel, o avião, Evelyn. O avião. Então, com a ideia do avião, as batalhas elas mudam completamente, entende? Porque deixa de se ter uma guerra de trincheiras, onde uma coisa briga com a outra coisa no meio de um campo de batalha, e tu tem um objeto que é um avião que sobrevoa, né? Então ele sai aí da Alemanha e vai lá bombardear a Inglaterra, ou ele sai da Alemanha e vai bombardear os Estados Unidos, enfim. Então tu tem esse objeto que ele não fica preso a uma questão geográfica do chão. Ele anda. Então a guerra ela toma uma proporção enorme. Enorme. Então, o avião, ele tem... Deixa eu perguntar. Óbvio que alguém aqui já andou de avião, né? Fala aí um sim para mim, por favor. Quem já andou de avião aqui na sala? Sim? Tá. Tu viu como é que é o voo? O voo ele tem todo um GPS, né? Então, por exemplo, tu vai pegar um voo Porto Alegre, sei lá, Porto Alegre, São Paulo. Todo o caminho do voo ele está traçado já num GPS online ali da tua tela, que tu vai colocar, o avião vai sair de Porto Alegre, sei lá, 19h34, ele vai chegar em São Paulo, tal horário, por esse caminho. Isso só foi possível porque pela descoberta de que o avião ele era detectável. Olha que louco, né? O carro ele não é detectável. O carro ele pode estar vindo e daqui a pouco ele chegou. Ou a mesma coisa o navio, tu não consegue ter essa detectar o navio, porque o navio não emite a mesma onda sonora, assim, eletrônica, essa questão que o avião emite. Então, eu me esqueci de dizer, a gente está falando da Inglaterra, tá? Você vê The Crown, trouxe um meme aqui. Então, vamos falar da Segunda Guerra dentro de Inglaterra e depois a gente vai falar da Segunda Guerra dentro dos Estados Unidos. Entrando na Inglaterra, em 1934 se inventa o radar. O radar era uma parafernália gigantesca que ele conseguia sentir o avião, ele sentia o movimento do avião. Então, se tá isso de novo, né, voltando, você vê The Crown, isso está acontecendo na Inglaterra. Então, na Inglaterra se inventa o radar, e o radar ele fica, então, vários radares apostos, monitorando se vem alguma coisa em direção à Inglaterra. Então, em 1934, se cria um comitê, que é o Comitê para o Estudo Científico da Defesa Aérea. Não sei se alguém está anotando isso. Mas se cria, então, esse comitê, e esse comitê começa a estudar de que forma ele pode ajudar o país para prevenir ataques aéreos. E aí ele inventa o radar. O radar, então, ele detecta os aviões inimigos e ele pega, então, esse não sei qual é a tecnologia exata do radar, mas ele consegue saber por onde aquele avião está vindo e ele consegue dar um sinal para que aquele avião fosse interceptado. Então, tá vendo um avião a tantos quilômetros de distância, em tal ponto, e aí um avião, então, inglês levantava voo e ia até esse avião para destruir esse avião. Por que é importante saber disso? Porque os aviões aliados, né, tipo a Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, eles se comunicavam. Então, eu estou indo aí largar um suprimento, alguma coisa. Então, quando estava chegando um avião que a Inglaterra estava esperando, estava tudo certo. Agora, se a Inglaterra não tinha aí uma perspectiva de receber uma visita, né, de avião, era um avião inimigo, ela levantava o voo e ela ia atrás desse avião. A tecnologia do radar é uma tecnologia que está presente na nossa vida até hoje, né? Com a questão do GPS. O GPS nada mais é do que uma coisa muito evoluída e tecnológica do radar. Mas, então, quando se cria o radar em 1974,
muda tudo no mundo. Mudou tudo, porque a partir de agora, não apenas tu tem o avião, como tu também tem uma ferramenta para detectar o avião chegando no teu espaço. Certo, gente? Então, em 1934, o Comitê para Estudo Científico da Defesa Aérea cria o radar. Até aqui tranquilo? Bota um sim ou não aí no chat para mim, por favor. Beleza. Em 1940, a gente tem esse tio aqui, que é o Pyle. É o Frederick Alfred Pyle. Ele é um general inglês, né? Não sei se alguém está anotando o nome dele, é Frederick Alfred Pyle. Ele é um cientista, ele é um general inglês que, basicamente, a guerra tá começando, né? A guerra começa em 39. Então, em 39 a gente tem a invasão lá do Hitler e tudo mais. Em 40, a Inglaterra se arma e entra na guerra. Em seguida, os Estados Unidos vai entrar também na guerra depois. O que acontece? O Pyle, ele não tem nada de grandioso na vida do Pyle, assim. A única questão grandiosa da vida do Pyle é que ele olha para a guerra e diz: essa guerra tá tecnológica demais. Essa guerra tem avião, essa guerra tem radar, essa guerra tem questões químicas sendo desenvolvidas, tem muita coisa misturada nisso aqui. A gente, para vencer essa guerra, vai precisar de cientistas. Então ele junta os cientistas, ele já na posse do radar, que foi inventado um pouquinho antes, ele junta os cientistas e diz: olha, cientistas, eu tenho o radar, que é essa ferramenta aqui. Eu consigo monitorar aviões, aquela coisa toda, mas eu preciso que essa ferramenta, que é o radar, me auxilie na tomada de decisão em posições de artilharia. Olha que interessante. Então ele coloca os cientistas a estudar o radar, a descobrir mais funcionalidades, melhorar o formato do radar e tudo mais, para que ele consiga alocar os batalhões, as equipes, em espaços de artilharia específicos. Então, não necessariamente mais precisa que um avião inglês levante. Tu espera o avião inimigo chegar, porque o radar já definiu onde é que esse avião está vindo e a artilharia está definida esperando para poder abater aquele avião inimigo. Então, o Pyle, a grande contribuição do Pyle para a pesquisa operacional é chamar cientistas para estudar o radar, para que se utilize melhor o radar para a tomada de decisões de posições de artilharia. Beleza, gente? E em 1941, a gente tem esse tio aqui, que é o Blackett. O nome dele é Patrick Maynard Stewart Blackett, mais conhecido como Blackett mesmo. O Blackett, ele é um desses cientistas que o Pyle vai trazer. O que o Blackett vai fazer de diferente assim do que os outros cientistas que já estavam envolvidos na guerra? O Blackett, ele vai para campo de batalha. Ele simplesmente sai dessa linha lá dos estudos deles, cartográficos, que é aquela coisa toda, e ele vai para o campo de batalha. Aí ele começa a estudar toda a estrutura de guerra. Ele começa a perceber como é que o avião chega, como é que a artilharia abate, como é que o outro avião sobe para enfrentar aquele avião, como é que as bombas elas caem, como é que as bombas são estouradas, de que forma ela é estourada, de que forma ela gera uma cratera, ou de que forma ela mata. Então ele começa a perceber que existe uma estrutura envolvida na guerra que pode ser melhorada. E aí ele vai dar um nome para essa melhoria, essa busca contínua de melhoria, por novas posições de guerra, por novas ferramentas de guerra, por novas táticas de guerra. Ele vai dar um nome de pesquisa operacional. Olha que interessante aqui. Por que pesquisa operacional? Vocês já ouviram falar aquela expressão de que a teoria é diferente da prática? Ou a prática é diferente do que a teoria? Já ouviram falar isso? Sim, pessoal? Ou não? Sim. O Blackett vai entender isso na essência. Ele vai dizer, realmente, a gente está produzindo teoria. E eu preciso é prática, eu preciso é operação. Então eu vou unir a teoria
com a prática. Eu vou pegar aquilo que a gente está desenvolvendo no escritório, eu vou lá para o chão, para o fronte de guerra, e eu vou fazer a teoria casar com a operacionalização do processo. Isso vai se chamar pesquisa operacional. Então, basicamente, a pesquisa operacional ela nasce num conceito de tomada de decisão. Então, o Blackett ele vai dizer que a pesquisa operacional é esse conjunto de técnicas, tá? Esse conjunto de técnicas que faz uso de uma metodologia científica. Então, não é uma coisa do acaso, não é uma coisa da cabeça de alguém, não. É científico, é estudado, é analisado para auxiliar pessoas na tomada de decisão. Então, um conjunto de técnicas que usa método científico para auxiliar pessoas na tomada de decisão. Vai ser basicamente esse o conceito de pesquisa operacional, por uma perspectiva do Blackett, tá? E aí esse conceito ele vai evoluindo, porque aí o Blackett ele vai começar a perceber, como eu falei para vocês, das bombas. Então ele muda o processo de detonação da bomba. A bomba ela era detonada muito de perto antes. E aí o Blackett muda o formato para detonar a bomba mais à distância. Tu coloca um espaço entre o detonador e a bomba, e aí a pessoa detona a bomba de longe, e aí ele ocasiona menos mortes. Uma outra coisa que o Blackett vai perceber no campo de batalha, no espaço da batalha, são que os submarinos, eles... Deixa eu perguntar, alguém aqui já ouviu a música Yellow Submarine, dos Beatles? Em algum momento da vida? Sim, não? Sim. Sim. O Yellow Submarine é uma brincadeira que os Beatles fazem, com exatamente essa ideia aqui do Blackett. Porque durante a guerra, os submarinos eles eram bem coloridos, eles tinham cores, assim. E aí, um submarino amarelo, né, um Yellow Submarine, ele era muito fácil de ser detectado. Tu conseguia ver o movimento de uma coisa amarela gigantesca pelo mar chegando, entende? Se tu tem algo em cima monitorando. E o Blackett vai dizer, deixa eles com esses submarinos amarelos, coloridos, enfim, e vamos pintar nosso submarino de uma cor que ela neutralize na água. Então, os submarinos ingleses, eles têm uma cor, na época da guerra, né, eles tinham uma cor diferente, que era uma cor que ficava neutra na água, não dava para ver. E os Yellow Submarines e outras coisas, né, os submarinos alegres aí, eles dos outros países, eles continuavam coloridos, e aí conseguia detectar. E por muito tempo foi assim, tá? Por muito tempo se demorou a perceber que o submarino também deveria ser militar e ter uma cor específica. Porque na artilharia as pessoas vão vestidas de verde, né? De folhagem, para se misturar nos espaços. E o submarino, como era na água, ninguém tinha pensado nisso, e o Blackett foi quem pensou. Então, basicamente, o Blackett ele vai trazer essa ideia de pintar os submarinos, de mudar o processo de detonação de bombas, porque ele vai para campo de batalha, analisar o campo de batalha, e ele vai chamar essa técnica, então, de aliar a pesquisa sendo desenvolvida dentro dos espaços fechados e a operacionalização das guerras na prática, né? Então, pega a pesquisa e operacionaliza, vai chamar de pesquisa operacional, que é o que a gente estuda hoje. Então, gente, queria ficar duas coisas para vocês quando eu falo de Inglaterra na Segunda Guerra Mundial e pesquisa operacional, que é, em 1934, a invenção do radar, e em 1940, né, o Pyle chamando o Blackett, que em 1941 lança esse método de pesquisa militar chamado de pesquisa operacional. Feito? Podemos continuar? Eu pretendo pôr na prova assim, ó, qual é a contribuição do Blackett para a pesquisa operacional? Qual é a contribuição? O que aconteceu em 1974 que contribui para a pesquisa operacional? Então é mais ou menos essa vibe aí da minha prova. Se vocês tiverem dúvidas para explicar esses conceitos, vocês vão ter que ler os materiais ou tirar as dúvidas agora. Então fiquem à vontade, tá bom? Gente, então nós temos o grande front da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial para a pesquisa operacional, e a gente vai ter um segundo grande front, que são os Estados Unidos da América, né?
USA também vai ter uma perspectiva de pesquisa operacional. Só que tem uma diferença fundamental quando eu falo de Inglaterra na Segunda Guerra e quando eu falo de Estados Unidos na Segunda Guerra, que é o seguinte: a Inglaterra, de cara, ela entrou na guerra, de cara, entendeu? Ela foi provocada logo de início, porque a Inglaterra era na Europa, certo? E Hitler começou a tomar espaços que já te preocuparam de cara lá o rei George da Inglaterra, e aí em seguida ele entrou na guerra para se defender. Só que os Estados Unidos são do outro lado do Atlântico, eles são na América, eles não estavam nem aí para a guerra da Europa, entendeu? Não me afeta, a guerra da Europa não me afeta. Porque territorialmente eu estou protegido, porque está tudo certo, entende? Por que eles não estavam tomando participação, não estavam se preocupando? E aí tem uma série de coisas. A primeira, ninguém achava que o Hitler fosse ser tudo que ele ia ser. Então ninguém estava dando muita bola, estavam achando que era só mais um pirado, que dava tudo certo, que iam vencer ele, tudo bem. Ele se revelou esse genocida bárbaro e tudo mais, né? E aí, quando perceberam isso, era um pouco tarde, tiveram que lutar com ele de frente. Uma outra questão dos Estados Unidos na guerra é que os Estados Unidos ele é um país extremamente comercial. Ele era um país que ganhava muita grana pela questão comercial. Então, ele vendia muito para os aliados. Ele vendia matéria-prima para a produção do armamento. Ele vendia matéria-prima não só para o armamento, mas também para munição. Ele vendia suprimentos, porque os países estavam envolvidos com a guerra, não tinham como estar produzindo, então os Estados Unidos vendiam e levavam para a Europa, levavam para os aliados. Até que, aí eu não vou entrar em grandes detalhes, mas a base de Pearl Harbor ela é atingida, os Estados Unidos se sentem profundamente impactados por aquela ofensiva, né, que foi tomada. E aí eles resolvem entrar na guerra. Só que em 1940, os Estados Unidos não queriam entrar na guerra. Eles não tinham interesse comercial nisso, eles não iam ganhar dinheiro. E eles também tinham um poder de guerra muito fraco, eles tinham um poder bélico muito fraco. Os Estados Unidos não tinham enfrentado grande coisa na Primeira Guerra Mundial, eles estavam mais de canto. E a outra guerra que eles tinham enfrentado era a guerra lá civil deles, que era um tempo muito remoto, sabe? Só que em 1940, quando eles resolvem que eles precisam entrar na guerra, o que acontece? O Vannevar Bush, tá aqui, Bush, é um cientista e ele olha para aquele mapa geopolítico, aquela guerra acontecendo, e ele diz, é inevitável, a gente vai entrar na guerra. Então ele junta todos os cientistas aí que tivessem algumas pesquisas que ele entendia que fossem pesquisas que pudessem contribuir para a guerra, e ele conversa com esses caras e diz, olha gente, a Primeira Guerra Mundial deu muito ruim, porque os cientistas demoraram muito a entrar na guerra e colaborar com os esforços de guerra. Então agora é a oportunidade da gente juntar a ciência com a guerra, fazer essa conversa, então, guerra e ciência, e entrar na guerra de uma forma mais inteligente, não ser surpreendido por guerra. Então o Vannevar Bush ele junta esses cientistas e ele leva esse grupo de cientistas para o presidente da época, que é o Roosevelt, e ele diz, olha, nossa entrada na guerra é inevitável, só que a gente foi muito burro de entrar na guerra de forma tardia, sem o apoio dos cientistas, e agora, então, a gente quer criar um comitê, criar uma equipe de cientistas que tenham aí uma questão governamental de grana envolvida para fazer pesquisas de guerra. E em 1940, se cria o National Defense Research Committee, o NDRC. O que seria esse comitê? Então, como o próprio nome está dizendo, né, é um comitê nacional de pesquisas em defesa. Então, esse grupo de cientistas ali, ó, dá para ver que tem alguns civis, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 civis e apenas um general aqui, ou alguém militar, enfim. Mas era um grupo de cientistas que convenceram o presidente a colocar verbas nesse grupo de pesquisa, e essas verbas começaram, então, a ser colocadas para o rearmamento dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começam a se rearmar, ainda que sutilmente, ainda que devagar, certo?
E esses cientistas, eles vão colocar, então, a grana nessa pesquisa operacional, mas eles vão começar alguns estudos muito importantes em química. Então, eles vão começar a perceber que aquela guerra poderia ser vencida não apenas no poder de fogo, mas sim em um poder químico. Isso vai vir futuramente a virar a bomba atômica. Então, esses esforços desses cientistas do National Defense Research Committee, primeiramente, pegam essa grana do governo e começam a rearmar o exército americano, né, norte-americano. E começa a estudar de forma singela, de forma envergonhada, mas começa a estudar relações da química com a guerra, certo? Porém, a grana começou a ficar curta para as pesquisas que eles queriam fazer, porque qualquer pesquisa em química é muito cara, e rearmamento também é muito caro. Então, o que eles percebem? Eles percebem que eles precisavam de grana para fazer essa pesquisa, precisavam de mais pessoas para fazer essa pesquisa. Então, em 1940, o National Defense Research Committee vira o Office of Scientific Research and Development. O que muda de uma coisa para outra, professor? Muda que, a partir de 1941, os Estados Unidos estão super envolvidos com a guerra. E aí o recurso que ele era colocado nesse comitê, ele vai ser entregue para esse office, para esse escritório, né? Então, esse escritório de pesquisa científica, tá? E desenvolvimento vai começar a receber recursos ilimitados para fazer pesquisa. Então, os Estados Unidos basicamente dizem: não existe teto, não existe limite para vocês gastarem a grana para fazer pesquisas que defendam os Estados Unidos no esforço de guerra. Desculpa. Além disso, esses caras vão trazer os cientistas das universidades. Então, não apenas um grupo de cientistas. Eles vão dentro das universidades, das instituições de ensino superior, buscam esses figurões lá, esses pesquisadores, esses caras que são muito envolvidos com pesquisa, mais especificamente pesquisa matemática, e trazem para o esforço de guerra. O que esses caras começam a pesquisar? Eles começam a pesquisar o peso que a bomba tem, então o peso para que eu consiga carregar a bomba, ou para que eu consiga levá-la no avião e soltar. Então, qual é o peso? Tentando achar um peso específico. Eles começam a tentar achar uma forma de bombardear mais precisa, porque se tinham muitos erros com o bombardeio, então bombardeava lugar errado, ou bombardeava lugares que não tinham militares e sim civis, e eles dizem: tem que bombardear lugares que tenham militares, não adianta bombardear civil. Outra coisa que eles começam a pesquisar, as manobras dos navios. Então, o navio ele passa a ter uma cronometragem específica do tempo, do movimento, de que forma ele vai avançar. Eles vão começar a estudar também a dimensão do comboio, qual é a melhor forma que a gente tem, quantas pessoas a gente deveria levar dentro de um navio para lá. Se eu levar 10 pessoas, eu estou subutilizando o navio. Se eu levar 40, o navio fica pesado, fica lento, tem risco de acidente. Então, eles começam a fazer cálculos para ver qual é esse tamanho do comboio, qual é a quantidade de matéria-prima, qual é a quantidade de armamento, qual é a quantidade de suprimentos. Então, eles começam a resolver tudo na ponta do lápis, na calculadora não, né? Mas na calculadora, fazendo contas, fazendo cálculos, certo? Desses comboios. Uma outra coisa, vocês estão me ouvindo, gente? Tá tudo certo? Vocês estão no maior silêncio aí. Beleza. Estão entendendo o que eu tô falando ou tá uma grande bobagem assim para vocês? E aí? De boa? Beleza, então. Então, basicamente, esses caras, eles eram cientistas naturais. Cientistas naturais, o que eu quero dizer? Eles eram físicos, eles eram químicos, eles eram matemáticos, eles eram cientistas desse estilo de ciência. Os militares, eles precisavam dos civis no esforço de guerra. Não dá para vencer a guerra simplesmente pelo militarismo. Então, olha que louco. Os militares precisavam da inteligência dos civis, das pesquisas dos civis.
E os civis precisavam da grana dos militares, da grana desse Office of Science, Research and Development, essa grana ilimitada para fazer suas pesquisas. Então, basicamente, o pesquisador ele quer fazer o quê? Pesquisa. O militar, na período de guerra, quer o quê? Vencer a guerra. Então, juntou. Eu tenho a grana, mas eu não sei fazer. Eu sei fazer, mas eu não tenho a grana. Então, a grana do militar, as pesquisas dos cientistas virou a pesquisa operacional, tá? Qual é o porém disso? O porém é que esses caras acabavam meio que se dobrando à exigência militar, porque, tipo, o militar que tá pagando é o militar que é o patrão. Então, o militar precisa de uma nova arma, o militar precisa de uma nova bomba, o militar precisa de um novo esforço de guerra, e os cientistas acabavam tendo que se dobrar e fazer essas coisas para os militares. Então, eles ficavam meio que reféns da agenda dos militares, aí, da agenda de pesquisa dos militares. A outra coisa é que, assim, esses caras, eu falei para vocês, eles eram químicos, físicos, matemáticos. Para o matemático, 2 mais 2 é igual a 4 e acabou, tá? Para a gente também, né? Não vou dizer que 2 mais 2 não é igual a 4, mas a gente sabe que existem muitas formas de interpretação das coisas que não necessariamente a mesma sempre. Para esses caras não tinham, porque esses caras eram tipo, o que é e acabou. Então, essa ciência extremamente positivista, essa ciência extremamente racionalizada, que é esse método científico genérico, que eles vão chamar. Esse método que ele é isso e ele é absoluto e não existem erros no que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é perfeito porque a gente está fazendo pesquisa, a gente tem grana para fazer pesquisa, a gente está avançando na pesquisa, tudo que se descobre é maravilhoso porque a ciência é perfeita e vamos seguir pesquisando. Só que esses caras vão ter um grande assim estouro quando eles lançam a bomba atômica, aí se dá toda aquela calamidade social em Hiroshima, Nagasaki, matam um monte de gente, e aí eles começam a se pensar, né, a refletir, poxa, então não é tão perfeito assim esse método científico, precisa ter uma questão crítica envolvida. Então eles começam a se questionar e muita coisa passa a mudar depois do lançamento da bomba atômica, que eu vou falar um pouquinho na sequência. Então, falamos do Office of Science, Research and Development, o que tem que ficar aí para vocês? Que esses caras tinham recursos ilimitados para fazer pesquisa, que esses caras faziam pesquisas com parcerias com as universidades, com os institutos de ensino superior, eles pesquisavam as bombas, os bombardeios, os navios, as quantidades de comboios de suprimento, e eles achavam que a ciência deles era perfeita por ser uma ciência 2 mais 2 igual a 4, não tinham uma perspectiva crítica envolvida, estudaram tanto, descobriram a bomba atômica e viram que era um grande problema para a sociedade, para a humanidade. A bomba atômica é meio... Não vou dizer que se arrependeram, tá? Mas ficaram mais críticos com a pesquisa deles depois. Certo, gente? E em 1944, a gente tem esses dois tios aqui, que é o John Newman e o Oscar Morgenstern, acho que é assim que fala o nome dele. O John e o Oscar, tá? O John e o Oscar, eles vão lançar uma coisa chamada teoria dos jogos. O que é a teoria dos jogos? Basicamente, eles vão dizer que tudo pode ser racionalizado, sempre vai existir uma solução racional para o conflito. Então, se sempre vai existir uma solução racional para o conflito, eu vou pegar dois interesses opostos. Então, eu quero uma coisa. Eu falei um pouquinho de teoria dos jogos, né? Na outra aula, né, Gabriel? Então, eu vou ter um interesse, um outro lado vai ter um outro interesse. O que o Newman e o Morgenstern vão dizer? Eles vão dizer que existe uma solução racional, que vai ser aí um meio do caminho, através da teoria dos jogos. Professor, que abstrato isso. Vamos tentar dar um exemplo. Um exemplo bem claro, bem clássico, tá? Aqui, ó. Eu sou professor e o meu interesse é que vocês absorvam o conteúdo, tá? Mas eu não posso forçar vocês a estudarem, eu não posso forçar vocês. Vocês fazem o rolê de vocês. Vocês são estudantes e não vou dizer que todos, né? Mas só no meu exemplo aqui, vocês querem aprovar na disciplina para andar a vida de vocês.
Como é que a gente resolve esse impasse? O meu objetivo é fazer vocês absorverem o conteúdo, o objetivo de vocês é aprovar na disciplina e avançarem. Então, a gente vai criar uma ferramenta que vai ser aí a avaliação. Então, na avaliação, eu vou perguntar coisas e vou supor que vocês estão tendo que estudar ou estão tendo que pesquisar para responder a avaliação. Então, minimamente, vocês vão ter contato com aquilo que eu preciso que vocês tenham e vocês vão responder a avaliação, receber a nota, aprovar e avançar. Tá aí a solução racional. Eu vou falar mais de teoria dos jogos mais para frente, quando a gente entrar em teoria dos jogos. Vai ter uma aula sobre isso. Mas, basicamente, a ideia é que existe um conflito, existem duas ideias opostas e existe um meio do caminho que vai ser encontrar uma solução racional para os dois lados. Não se esqueçam que o Newman e o Morgenstern, eles estão aí num esforço de guerra, né? A guerra vai de 39 a 44. E eles estão aí vendo tudo acontecer, tá? Então, eles estão envolvidos na guerra. Então, as ideias deles surgem justamente dos opostos de guerra, tá? Avançando, daí a gente tem o Newman, aqui eram os dois, né? O Newman, especificamente, ele vai se envolver com estudos de balística, tá? Alguém sabe o que é balística aqui? Sim, não? E aí, gente? O que é balística? Vai rolar um chute? Isso, Eduardo. Balística é basicamente... Oi? Fala, Gabriel. Tem a ver com o estudo das balas, né? De fato, as munições, quando estilhaçam, alguma coisa parecida. Isso mesmo, Gabriel. Isso mesmo. A balística, ela vai estudar, então, toda a questão das balas das armas, né? Da munição das armas. Então, o Newman, ele vai vir com uma perspectiva de estudar de que forma, qual é o melhor formato para a arma, qual é o melhor formato para a bala. Então, a arma ficando menor, a bala ficando menor. Mas se eu faço uma bala assim ao assado, a bala já não é tão efetiva. Então, qual é o tamanho da bala? Qual é o que tem que ter na bala? Qual é o formato da bala? E ele vai estudar tudo isso. Para que se tenha um esforço de guerra, de os soldados bem treinados, né, acertem os tiros e consigam aí eliminar o exército inimigo. Só que os cálculos de balística, eles são cálculos difíceis de serem feitos, porque eles envolvem a distância, então a distância que a arma está do inimigo, o peso que a arma tem, o peso que a bala tem, a velocidade em que a bala vai encontrar o seu alvo, a direção do vento onde a arma está inserida. Então, onde é que está o vento? Está para lá, está para cá, a bala vai avançar. Então, eram muitos cálculos. A balística é muito cálculo, muito cálculo. E aí ele ficava calculando desesperadamente para chegar em algumas soluções. Até que esse grande esforço de cálculos do Newman, esse grande esforço, vai ser o que vai gerar, então, as primeiras ideias para se criar uma calculadora eletrônica automática e gigantesca, que vai vir a ser depois o computador. Então, o computador, ele nasce com essa grande calculadora eletrônica, tentando fazer muitos cálculos, com muitos dados, com muitas variáveis, de uma forma mais rápida. Então, basicamente, o primeiro computador, ele era uma mini impressora e uma mini calculadora, assim, do que a gente tem hoje, né? Que veio para ajudar, então, em cálculos que envolvessem a balística, certo? Outra questão envolvida que a gente tem aqui é o projeto Manhattan. E aí vocês falaram um pouco dele lá no início, né? Que era a questão nuclear. Então, o projeto Manhattan, ele vem numa ideia de que a química já está bem avançada nos esforços de guerra e começa a se perceber esse potencial bélico na questão química, na questão nuclear, na questão física, né? E eles vão estudar e eles vão chegar ao conceito da bomba atômica. Que tá aqui ela, né? Aí a foto dela.
Então, a bomba atômica, ela surge nesse esforço dos cientistas de pegar as ciências da química, da física, da matemática, para criar um instrumento extremamente destrutivo, extremamente assim avassalador, certo? A bomba atômica, né? Então, o projeto Manhattan é esse. Qual é a relação dela com a pesquisa operacional? Eu não fui falando sempre, mas sempre tem que se perguntar qual é a relação com a pesquisa operacional. É o esforço de guerra em cima de física, química, matemática, estudando táticas de guerra, estudando práticas de guerra, a operacionalização, para gerar um novo tipo de arma. A bomba atômica ela vai ser lançada na cidade de Hiroshima de Nagasaki, vai destruir aquilo lá, né? As pessoas vão ficar morrendo por causa da explosão, por causa da radioatividade anos depois ainda. E isso vai gerar um grande problema. Por quê? Porque aí, a guerra é vencida, a Alemanha é derrotada, o Japão é derrotado. Só que se cria uma segunda guerra muito rápido depois da Segunda Guerra Mundial, vem uma guerra nova muito rápido, que é a Guerra Fria. E aí eu vou falar um pouquinho dela agora na sequência, mas a gente tem um bloco dividido entre Estados Unidos e União Soviética que também vai querer ter uma bomba atômica. Então, poxa, se os caras sabem produzir uma arma com esse potencial militar, eu também preciso possuir uma, eu também preciso ter uma. Aqui eu trouxe até a foto, né, do Kennedy, se não me engano, me esqueci o nome desse cara, mas é o russo. É o chanceler russo, assim. Então, pós Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Guerra Fria. As duas potências que basicamente venceram a Primeira Guerra, né? Então, basicamente Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética se uniram, venceram a guerra, com a ajuda de outros países, é claro, mas venceram a guerra, e aí depois, então, dessa guerra, Estados Unidos e União Soviética vão ficar competindo de frente para ver quem era melhor, basicamente, mais ou menos uma ideia assim, entendeu? Tipo, nossa, a gente venceu a guerra, mas eu sou melhor do que tu. Não, eu que sou melhor do que tu. E vai ficar essa guerra por essa busca hegemônica de poder bélico, poder de guerra e poder econômico, porque o mundo vai se dividir em duas esferas de poder político e econômico, que vai ser o capitalismo e o socialismo. Então, o socialismo no lado soviético da coisa, o capitalismo no lado norte-americano da coisa, e o mundo se divide. Mas eu falei de Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética, e eu não falei da Inglaterra aqui. O que acontece com a Inglaterra? A Inglaterra ela vai lançar, em seguidinha da guerra, vai perceber o que aconteceu, o esforço de guerra, da bomba atômica, e que foi avassalador. A Segunda Guerra foi avassalador, destruiu tudo, né? E destruiu muitas partes de Londres, a Segunda Guerra, porque eram muito bombardeios, assim, e destruía mesmo. E aí os cientistas envolvidos no esforço de guerra, eles vão criar esse movimento, movimento pela liberdade na ciência. Qual é a ideia desse movimento? Eu falei um pouquinho mais cedo que os cientistas precisavam fazer pesquisa, mas não tinham grana. Os militares tinham grana e queriam uma ciência que produzisse armamento e tudo mais. O que acontece? Quando termina a guerra, não precisa mais desse casamento. Então, os cientistas ingleses, né, eles vão fazer essa marcha, esse movimento, para quê? Não, eu não quero mais pesquisar para a guerra. Não quero mais pesquisar de forma militar. Eu quero pesquisar por pesquisar. Eu quero gerar ciência por gerar ciência, que são esses cientistas ingleses. Dentre eles o Hayek, que é um grande economista, assim, muito famoso. Então, a ciência, a Inglaterra ela libera aí o cientista da influência militar e diz, realmente, chega de guerra, não vou me envolver na Guerra Fria, não vou me envolver nesse formato de guerra que está vindo. Vou liberar o cientista e a grana que estava sendo colocada através do militar para a ciência, para que o cientista pegue essa grana e esse esforço de pesquisa e se desenvolva na mão de obra para a reconstrução do país pós-guerra. Então, os cientistas, eles param de pensar, os cientistas ingleses, eles param de pensar em um movimento de guerra
E eles vão começar a pensar num movimento de ciência para a reconstrução de país, para a reconstrução da economia, para a reconstrução de espaços, de relações comerciais e relações comerciais, relações geopolíticas. Isso na Inglaterra, certo? Então a Inglaterra ela vai focar, ela vai cair fora do formato Guerra Fria e vai viver a vida dela. Porém, os Estados Unidos e a União Soviética vão se dividir, como eu falei para vocês já sabem disso, né? Estou relembrando. Vão se dividir e vão ficar um lado socialista, um lado capitalista, e eles vão pegar essa pesquisa operacional, então, e eles vão criar divisões permanentes de pesquisa operacional. Então, vão ter defesas de estados, e eles vão pegar essas defesas de estados, essas pesquisas operacionais, vão colocar com segredos de estado e vão dizer, pesquisa, mas não conta nada para ninguém, porque é defesa de estado, ninguém pode saber, porque se souber, copia. Então, não explaina o que está sendo feito e segue pesquisando. Então, vão ter grandes esforços de guerra acontecendo por lado de dentro dos países, com exceção da Inglaterra. Então, União Soviética e Estados Unidos pesquisando por guerra, mas de uma forma fria, de uma forma quieta, de uma forma não é escancarada. Porque a União Soviética e os Estados Unidos nunca vão se enfrentar de frente. Eles vão se enfrentar nos países fantoches, né? Vão se enfrentar no Vietnã, vão se enfrentar em Cuba, vão se enfrentar em espaços. Porque eles estão produzindo guerra, mas eles não estão na frente da guerra. Tá, gente? Então, todo aquele esforço de guerra que existe nos Estados Unidos, que não pode mais ser colocado de uma forma explícita na guerra, eles vão pegar e eles vão transformar o general, eu não trouxe a foto dele aqui, mas o general Henry Harley Arnold, ele vai dizer, beleza, a gente pesquisou para a guerra, mas a gente quer seguir pesquisando e tem muito potencial no que estava sendo pesquisado. A pesquisa operacional tem muita coisa além da guerra. E aí eles vão transformar toda aquela pesquisa no Rand Corporation. Aqui eu até coloquei o QR Code, acho que é do site do Rand Corporation. Se alguém puder entrar aí e lembrar o que é esse QR Code, eu acho que é do site. O Rand Corporation, ele é esse espaço, então, que desde 1945, no final da guerra, vai preservar esse espírito de pesquisa, esse espírito inovador, esse espírito intelectual do país, para criar pesquisa e desenvolvimento, tá? Rand Corporation. Em 1945, então, eles vão se juntar. Aqui eu não tenho nenhuma foto da época, né? Eu tenho a foto do prédio atual do Rand Corporation. Mas em 1950, eles vão ter o maior acervo, a instalação com o maior acervo de computadores utilizados no mundo, não mais para a guerra, e sim para fins científicos. Então, o Rand Corporation é esse grande espaço de produção de ciência, de produção de pesquisa. O que essa pesquisa científica ela vai gerar? Se ela não vai mais gerar esforço de guerra, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar, então, soluções pró-mercado. Então, a pesquisa operacional ela vai ser direcionada para as organizações para que elas tenham aí ideias e formatos de reconstrução. Reconstrução de espaços, reconstrução de prédios, reconstrução de economia. Certo, gente? É mais ou menos essa ideia. Alguém conseguiu entrar no QR Code aqui? Não? Não leu? Não sei o que é esse QR Code, mas eu acho que deve ser do site. Depois eu posso pegar e colocar no slide o link, de repente. Tá. Avançando, a gente tem um outro cara muito importante para pesquisa operacional, que a gente também estudou em TGA, que é o Herbert Simon. Aqui eu coloquei um QR Code que tem um vídeo com uma explicação mais específica sobre o trabalho do Simon, que é um vídeo que eu gravei para a turma anterior. Então, se alguém quiser ir além um pouco no Simon, vale a pena dar uma olhada no vídeo, tá? O Simon, ele vai ser
ele vai até ganhar um prêmio Nobel com a ideia que ele vai ter, que é uma ideia de tomada de decisões. Ele vai chamar de teoria de decisões. O que é a teoria de decisões do Simon? É essa teoria de que o tempo todo o ser humano está tomando decisões. O tempo todo ele está decidindo coisas, desde coisas mínimas até coisas enormes. Então, é uma tomada de decisão constante. Só que essa tomada de decisão constante, ela acontece na cabeça do tomador de decisão. Não é uma tomada de decisão que acontece no papel, que acontece no computador, no tabuleiro. Não. Ela acontece dentro da cabeça do cara que está tomando a decisão. E esse cara tem aí as suas perspectivas, as suas coisas na mente, enfim, que são os vieses dele. Então, o Simon vai dizer que a gente precisa estudar o comportamento humano dentro das organizações. Então, a gente precisa estudar o comportamento organizacional por uma ótica de comportamento humano, para que a gente consiga neutralizar os vieses excessivos da cabeça do tomador de decisão, para que eu consiga ter uma decisão orientada ao que eu desejo dele. Então, não é uma decisão que simplesmente o cara resolveu tomar. Não, é uma decisão que eu quero que ele tome. Então, eu quero uma decisão por otimização. Então, eu entendo o meu tomador de decisão, eu neutralizo o viés excessivo dele, ele vai tomar uma decisão racionalizada através do processo de tomada de decisão que eu vou deixar descrito para ele. Essa é a grande ideia do Simon, a ideia de tomada de decisão, certo? Uma outra pessoa muito importante que eu também trouxe aqui é o Wiener. Eu também trouxe o QR Code da aula sobre o Wiener, quem quiser conhecer um pouco mais dele. O Wiener, ele vai, em 1947, ele vai trabalhar, antes de 47, ele vai trabalhar com a ideia do previsor antiaéreo. Basicamente, ele vai evoluir um pouco as ideias do radar e vai direcionar isso para o avião de uma forma mais específica ainda, para que tu não tenha grandes ataques aéreos, né? Só que a ideia do Wiener, ele começa a perceber que é um sistema de localizar o problema, rastrear o problema, dar uma resposta para esse problema. Então, essa decisão retorna e eu volto a localizar o problema, eu volto a rastrear o problema e eu retorno com a tomada de decisão. Então, esse sistema que o Wiener vai falar que é um sistema de pessoas pensando, auxiliadas pela tecnologia, vai ser o que vai lançar a ideia de cibernética. A ideia de cibernética... Obrigado, meu amor. A ideia de cibernética, ela vai ser o que vai virar o computador depois, a linguagem de programação do computador depois. Então, o Wiener, ele vem com essa ideia de pessoas localizando, rastreando, retornando para a tomada de decisão. Inicialmente para questões aéreas, questões de guerra, e depois isso vai vir, então, para o cotidiano empresarial. Tá, gente? Em 1948, uma coisa muito importante acontece. Não sei se vocês estão sacando, estão percebendo muito e tal, mas até aqui tudo está muito envolvido com a guerra, né? O esforço de guerra, daí se cria pesquisa operacional para o esforço de guerra. Eu trago cientistas para auxiliar no esforço de guerra. Eu trago grana para auxiliar o esforço de guerra. E aí a guerra acaba. A grande guerra acaba, né? Fica a Guerra Fria, como eu comentei para vocês. Mas aí a pesquisa operacional ela tem um grande poder de auxiliar a tomada de decisão, porque ela racionaliza o problema e ela te dá soluções possíveis para tu escolher. Então, em 1948, o MIT vai trazer uma ideia de pegar as ideias de pesquisa operacional, então pegar as ideias de racionalidade para tomada de decisão e lança um curso acadêmico sobre aplicação de pesquisa operacional. E ele coloca, então, os estudantes a estudarem pesquisa operacional e dizer, olha, a gente tem problemas, a gente tem ferramentas metodológicas que tu coloca o problema todo especificado, tu trabalha variáveis nesse problema e tu chega a soluções possíveis e depois tu decide em cima disso. Esse é o curso de pesquisa operacional. E isso é um grande sucesso. Então, em 1948, pesquisa operacional entra no MIT
como um curso de aplicação. E em 1949, se tem uma grande conferência em Londres sobre pesquisa operacional. E essa grande conferência ela é feita por cientistas, por professores e por universidades. Esses esforços de trazer a pesquisa operacional para dentro das universidades, ele ainda fica meio lento, assim, fica meio olhado de canto de olho, né? Porque o pessoal diz, tô trazendo um negócio da guerra para cá. E a gente não quer mais isso, certo? Sabe? Só que com a conferência acontecendo, as conversas começam a perceber que a pesquisa operacional é muito além do que guerra. E em 1951, não esqueci de clicar aqui, mas em 1951, o Instituto Tecnológico Case, que agora virou Case Western Reserve University, mas na época ele chamava Instituto Tecnológico Case, ele lança um curso chamado Bacharel em Ciências. E esse curso basicamente é um curso para que a pessoa saia um cara de pesquisa operacional. Então, seria quase um bacharelado em pesquisa operacional. Vai ensinar o cara todo o processo da pesquisa operacional, de como desmembrar o problema, de como tomar decisão em cima dele e tudo mais. Então, em 1947, o curso, na realidade é 48, ele está errado. 1948, chega no MIT, 1949 tem uma conferência, em 1951 se cria um curso, tá? E em 1952 a gente tem então um instituto sendo criado, que é o IFORS, o International Federation of Operational Research Societies. O IFORS é esse instituto para pesquisa operacional, que não está conectado com os esforços de guerra. Então, é um instituto, um instituto federal, né, uma federação, para estudar pesquisa operacional e de que forma a pesquisa operacional poderia contribuir com o avanço da sociedade, o desenvolvimento da sociedade e tudo mais. Aqui eu coloquei um QR Code para quem quiser entrar, acho que no Instagram do IFORS, tá? Para ver o que eles estão fazendo hoje ainda. Ufa! Até aqui tudo certo, gente? Sim, não? Falem comigo, por favor. Sim? Beleza. No início da aula, não sei se vocês vão lembrar, mas no início da aula eu coloquei a Anitta lá no Prepara, né? Pra gente começar a aula. Aí agora eu trago a Girl From Real, porque a gente vai falar um pouco de pesquisa operacional no Brasil. Então, como eu falo, no slide anterior eu mostrei para vocês o IFORS em 52 ele é Instituto Federal de Pesquisa, né? Então o mundo inteiro bebe das ideias de pesquisa operacional que vem do IFORS. E no Brasil não seria diferente. Então o Brasil em 1955, deixa eu avançar aqui. Em 1955, um professor de engenharia, que é o Rui Leme, professor Rui Leme, não me lembro qual é a universidade dele, teria que olhar. Ele vai começar a pegar as ideias do IFORS, as ideias de pesquisa operacional, e vai ver que são ideias de otimização para tomada de decisão. Vai ficar mais claro o que é essa ideia de otimização, o que é essa ideia de tomada de decisão, do algoritmo e tal, quando a gente avançar para a próxima aula, né, e falar da modelagem. Mas ele vai perceber, através do Simplex, que é uma ferramenta, né, um algoritmo, ele vai conseguir pegar o Simplex e ele vai conseguir aplicar o Simplex a problemas que o Brasil tem produtivos na área da indústria, da agricultura, dos transportes. E aí ele vai, então, criar problemas e vai pegar a programação e vai desenvolver a programação linear. E ele vai publicar isso, uma série de publicações, vai fazer uma coletânea, na realidade, de aplicações do método Simplex. Então, uma coletânea de aplicações que resolvam problemas de otimização na indústria, que resolvam problemas de otimização dos transportes. Esse caso aqui que eu trouxe para a gente é um recorte de um dos pedaços da coletânea dele. Tá ali a universidade dele, a Universidade de São Paulo, a USP, que ele vai trazer o caso do petróleo. Então, olha só que interessante, ele vai mostrar
Qual seria a quantidade certa, otimizada de produção de petróleo? Se tu produz de menos, tu vai ter uma busca maior, tu vai estar vendendo menos do que tu poderia. Se tu produz mais, tu vai ter aí uma quantidade mais barata, e os caras não querem que se tenha um petróleo barato, eles querem ganhar dinheiro no petróleo. Então, ele vai trazer todo um conceito do simplex para transformar todas as variáveis na quantidade exata que deveria ser publicada, que deveria ser produzida de petróleo. Isso em 1955. Quando o professor Rui Leme traz esse guia, muitas universidades brasileiras, que ainda em 55 não eram tantas assim, né? As universidades ainda estavam vindo para o país, ainda tinham poucos, não tinham poucas, mas não tinham tantas universidades como a gente tem hoje. As universidades começam a olhar para a pesquisa operacional no Brasil, né? E inserir dentro dos seus cursos de graduação. Então, a faculdade de administração vai inserir pesquisa operacional, a faculdade de economia, a faculdade de matemática, a faculdade de computação. E aí a pesquisa operacional vai começar a fazer parte do vocabulário dessas pessoas. E na sequência vão se criar cursos de pós-graduação em pesquisa operacional, ou cursos de pós-graduação também vão estudar pesquisa operacional, e aí vai começar a se produzir pesquisas em pesquisa operacional. Pesquisas científicas, né? Uma coisa muito importante que o Rui Leme vai fazer, ele vai criar o primeiro curso de engenharia de produção, e o primeiro curso de engenharia de produção vai desenvolver muita pesquisa em cima de pesquisa operacional, né? Eles são meio que os caras, assim, da pesquisa operacional, do modelo de simplificação, de otimização, de simulação e tudo mais. Fechamos o Rui Leme, gente? Alguma dúvida dele? Basicamente, estamos aqui no Brasil, Girl from Rio. Vamos conversar agora, gente. Quero conversar com vocês, tá? Falei todo um esquema aqui, todo um conceito histórico para a gente chegar no Brasil e a gente está estudando pesquisa operacional na FURG em 2021, correto? Conversem comigo agora, quem puder, e abrir o microfone para a gente bater um papo. Prometo não fazer nenhuma pergunta para vocês. A gente está aqui estudando pesquisa operacional. Racionalidade, tá? Aí eu quero falar com vocês o seguinte: toda ideia de pesquisa operacional ela acontece em cima da racionalidade, do que é a melhor forma, do que é o melhor formato, o mais otimizado possível, o menos custoso possível, o mais curto possível, a maior quantidade possível, enfim, a racionalidade por trás do modelo. Certo? Vai se montar um algoritmo, a gente vai ficar com essa questão bem exata do problema. Então, eu tenho que produzir tantos por mês para ter a grana e tudo certo. Quero perguntar para vocês o seguinte: pesquisa operacional parece uma coisa que faz sentido? Sim ou não? Falem comigo aí. Faz sentido a gente estudar pesquisa operacional? Faz sentido a gente estudar modelos de otimização? Estudar uma forma racional de tomada de decisão? Sim ou não, gente? Acredito que apesar dos pesares de não ser atualmente, acho que única e exclusivamente a parte racional na tomada de decisão, tem um valor bem importante até para conseguir fundamentar a ideia como um todo. Perfeito, Gabriel, concordo contigo. Mais algum colega? Vamos conversar, gente, por favor. Estou aqui falando há 1h30 já. E aí? Faz sentido? Vale a pena estudar pesquisa operacional? A pergunta é essa. Coloquem pelo menos alguma coisa no chat, de repente. E aí, gente? Ninguém tem opinião formada a respeito? Faz? Com certeza faz.
Com certeza faz, tá? Porém, quando a gente fala de tomada de decisão, tem um monte de coisa envolvida, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, enquanto administradores que vocês vão ser ou estão se constituindo, né? Se eu tenho uma equipe muito grande, né, e eu preciso, basicamente eu preciso diminuir essa equipe. Faz mais sentido eu tenho que demitir pessoas, tá? E a equipe está muito grande, eu preciso demitir. Faz mais sentido eu demitir basicamente quem venda menos na equipe? Vou cortar por esse filtro. Quem vende menos cai fora da equipe. Preciso demitir, preciso de uma decisão em cima, vou demitir quem vende menos. Faz sentido essa decisão? Eu preciso que vocês falem comigo, gente, por favor. Isso aqui é uma aula, né? Depende, Gabriel, explica por que depende. De forma imediata, sim. Depende do que tu precisa. A empresa precisa reduzir custos com mão de obra. Basicamente, é isso. Tá vendendo pouco, eu tenho muita gente e eu preciso demitir pessoas. Faz sentido demitir pessoas que vendam menos? Faz. Se eu aplicar um modelo racional de decisão de pesquisa operacional, o que vai acontecer? A pesquisa operacional ela vai me dizer que eu demito as pessoas que vendam menos. Só que no meio desse caminho, a equipe era uma equipe extremamente briguenta, uma equipe chata, uma equipe que briga, uma equipe que se desentende, uma equipe que briga e baixa a moral, e quando baixa a moral, ninguém vende, ninguém faz nada. E no meio de uma dessas pessoas, de um desses funcionários que vende um pouco menos, esse cara é a força motriz da equipe. Esse cara é o cara que mantém a equipe unida, esse cara é o cara que mantém o clima organizacional da equipe. Vai me gerar um problema se eu demitir esse cara? Sim, né? O modelo racional me diria o quê? O modelo racional me diria que se eu tenho só que demitir quem vende menos. Só que demitindo quem vende menos, eu vou gerar um baita outro problema, porque vai afetar, como o Gabriel disse, todo o resto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? Sim. Então, quando a gente fala de racionalidade, quando eu falo de racionalizar a minha decisão, tem um grande valor nisso. Um grande valor. Eu tenho uma ferramenta matemática, quantitativa, um aplicativo que vai me fazer ter um grande retorno positivo. Mas eu preciso tomar uma decisão em todos os fatores, concordam? Eu vou ter que olhar toda a equipe, eu vou ter que entender essa equipe, eu vou ter que entender as nuances dessa equipe de vendas. Não vai ser simplesmente demitindo que eu vou ter um melhor resultado. Ou então, vou dar um exemplo contrário, tá? Que é o seguinte, eu tenho uma equipe de vendas, ela tá vendendo muito, todo mundo esgoelado assim para vender, tá todo mundo esgoelado para vender. E eu preciso dar uma desafogada nessas pessoas. O que o modelo racional vai me dizer? Contratar mais pessoas. Certo ou errado? Certo. O modelo racional vai me dizer assim, se as pessoas estão vendendo no seu limite, coloca mais pessoas. E aí eu coloco mais 3 pessoas nessa equipe. Aí, olha o que acontece. O modelo racional chegou numa solução perfeita. São mais 3 pessoas. Vai lá e contrata. Daí eu contrato mais 3 pessoas e aí a quantidade de vendas continua sendo a mesma. Numa dessas 3 pessoas que eu contratei, eu peguei uma pessoa preguiçosa, que não vende. Uma pessoa que não trabalha em equipe, que é fofoqueira, é chata, incomoda a equipe baixa a moral por causa dessa pessoa. O que o modelo racional me mandou fazer? Contratar 3 vendedores. O que a prática está me dizendo? Que aquele vendedor ali é um problema para mim. Eu ficaria muito melhor com 2 vendedores a mais, por exemplo. Estão sacando o que eu estou querendo dizer para vocês?
Quando eu coloco um modelo racional a decidir por mim, e eu tiro o fator humano da decisão, eu vou chegar na decisão mais perfeita, se dá para falar assim. Mas eu vou perder a nuance da decisão. Então, a racionalidade, ela vai sim ser objetiva, ela vai sim ser otimizada quando eu colocar isso no algoritmo, fazer cálculos e tal. Mas eu preciso ter alguém que entenda que a racionalidade de um algoritmo, ela é limitada. E eu preciso de um tomador de decisão, da figura de um tomador de decisão, para que aquele ambiente de trabalho ele ande melhor. Vocês já trabalharam em empresas que, assim, tem tudo para dar certo naquela empresa, tá tudo certo, a empresa tem toda a estrutura, a empresa tá toda perfeita, mas o chefe da empresa é um empecilho para aquela empresa. O cara atrasa o trabalho, o cara fica criando boato entre os funcionários, fica protegendo um, esculachando o outro, a equipe, a moral baixa, a equipe não consegue... Aquele cara é um empecilho para aquela empresa. Já trabalharam com espaços assim? Já trabalharam em espaços assim, em que o chefe atrapalha muito mais? Não, Gabriel, felizmente mesmo. Felizmente, difícil. Já presenciou, Gabriel. Ei, Gabriel, pode falar pra gente como é que foi isso? Tu que presenciou, que trabalhou em lugar assim? Na verdade, no lugar onde eu trabalho, já teve um período que era muito instável, principalmente porque tinha uma união muito grande dentro da equipe, mas pela pessoa responsável meio que pegar de ponta uns ou os outros, isso acabava influenciando de forma direta, porque o senso de união queria vir mais forte, e na hora de ter uma defesa, de a equipe se sobressair, acaba ficando aquela coação, sabe? Aquele constrangimento de não poder fazer nada porque tu é apenas um funcionário e tu não tem autonomia perante a uma decisão maior. Perfeito, Gabriel, te entendi. Evelyn, quer compartilhar com a gente como é que foi contigo? Oi, eu tô trabalhando, na verdade, com uma pessoa assim. Entendi. A equipe é muito boa, assim, que nem como o Gabriel falou, é ótima. E aí, quando a pessoa superior ali, que manda em tudo, se mete ou faz alguma coisa, meio que já desarmoniza a equipe, sabe? Meio que estraga o dia de todo mundo. É uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional muito bom, sabe? Ela não dialoga com a equipe, ela toma as decisões no impulso, no caso, e aí depois ela vai atrás do que de fato aconteceu, assim. Então é bem complicado. Perfeito, perfeito. Então, olha que louco, né? Tu tem uma pessoa acima de ti que, em teoria, deveria te ajudar, deveria te dar um apoio, te dar um suporte, fazer o teu meio de campo com a questão acima, e essa pessoa te atrapalha. Que sentido faz isso? Um modelo racional nunca vai dizer demita o chefe. O modelo racional nunca vai dizer o problema é o chefe. Nunca, nunca. Vai dizer que o problema é na Evelyn, que não está vendendo certo, ou que não está fazendo certo. Só que o problema da Evelyn é o chefe. Então, o modelo racional, o que eu quero falar para vocês não é que não é que não se utilize isso, não é que não tem valor, tem muito valor, a pesquisa operacional tem muito valor, entende? A gente vai falando ao longo da disciplina, a teoria das filas, a teoria... Hoje a gente tem comida no supermercado na forma que a gente tem, de uma forma fácil e mais rápida e mais barata que outras pessoas possam consumir por causa de pesquisa operacional. Hoje a gente consegue se transportar aos lugares de uma forma mais tranquila por causa da pesquisa operacional. Tem muita coisa que a pesquisa operacional deixa de forma muito positiva. Porém, quando eu tiro o aspecto humano da decisão, quando eu tiro o aspecto subjetivo da decisão e eu deixo no aspecto racional, muitas vezes o aspecto racional vai me levar a errar. Entende? Então a ideia aqui é o quê? É usar a pesquisa operacional para que ela me apresente soluções e eu, enquanto decisor, tomar uma decisão baseado nas
possibilidades que a pesquisa operacional me entrega. Entenderam, gente? Entenderam o ponto de vista aqui desse... Vamos conversar? Sim? Ótimo. Gente, aqui, ó, sobre o que a gente falou? A gente falou, então, da pesquisa operacional antes da Segunda Guerra Mundial, quando a gente falou de Arquimedes, a gente falou de Taylor. Depois a gente falou da pesquisa operacional durante a Guerra Mundial, através da Inglaterra, dos Estados Unidos, dos comitês que foram surgindo, do radar que surge. A gente falou da pesquisa operacional depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente falou da Guerra Fria e também da ciência desprovida de guerra, né? Só ciência por ciência, e também aspectos importantes da pesquisa operacional nos comitês de defesa. Falamos do professor Rui Barbosa no Brasil e a gente fez aí uma breve apreciação crítica para a pesquisa operacional. Ficou alguma dúvida com relação a isso, gente? Ficou alguma dúvida com relação ao conteúdo da aula, alguma parte da aula? Ou está tudo bem claro para vocês? Dá para a gente poder ir caminhando para o final? Está tudo certo ou alguma dúvida? Falem comigo aí no chat. Tudo claro? Então, beleza. Então, sobre o que nós falamos, aqui eu trago os dois materiais base, né, dessa aula, porque se for cair na prova de vocês e vocês não tiverem absorvido, né, o que a gente conversou aqui, nessa aula a gente tem aí a dissertação de mestrado da professora Viviane Chaves, que embasou o capítulo 2.1 em base dessa aula. E a gente também tem o capítulo 1 do livro do professor Abençur, professor Éder Abençur, que também é conteúdo base para essa aula. Então, esses dois materiais são os materiais que embasam, certo? Se depois alguém quiser baixar, guardar, enfim, como vocês estão se organizando aí, tá bom? E fechou, gente. Fechou. Muito obrigado para quem ficou até agora. Muito obrigado para quem está participando na aula. Quem falou alguma coisa, quem participou. Como eu comentei na primeira aula, eu vou avaliar a participação, então eu vou dar alguma coisa para quem estiver conversando, para quem estiver participando. Mas, de forma geral, é isso, tá bom? Então, muito obrigado para quem estava até agora. Uma boa noite para todo mundo. E tá todo mundo liberado, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode ficar aí, pode falar, mas de minha parte é isso, tá bom? Boa noite, obrigado, Raquel, obrigado, Alexandre, valeu, gente. Valeu. Valeu, gente, valeu.